Boa noite a todos e também a paz do Senhor a todos. Nós estamos muito felizes por mais esta oportunidade de podermos transmitir o nosso culto até você, até a sua casa ou quem sabe até o seu escritório. E nós estamos muito felizes nesta noite de poder compartilhar a palavra de Deus. Pedimos a você que, se possível, compartilhe o link dessa transmissão com seus amigos, seus camaradas, seus vizinhos, familiares, para que eles possam também, nessa noite, ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos orar e logo em seguida entraremos, então, na discussão da palavra de Deus. Senhor, queremos orar nesta noite, te bendizer por essa oportunidade que temos de estar diante da Tua palavra mais uma vez. Estaremos, Senhor, tentando descobrir a Tua vontade para nós, entender, Senhor, a Tua vontade para o nosso dia a dia, para nossas vidas, os nossos corações, para que sejamos mais do que vencedores, Senhor. Nós sabemos que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, mas queremos também viver uma vida no nosso dia a dia, uma vida vitoriosa, uma vida plena, uma vida que satisfaça, Senhor. E por isso queremos estar em contato com novas ferramentas, com coisas que possam nos despertar, que possam nos levantar, Senhor, para que venhamos usufruir das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou muito empolgado nesta noite para falar com os irmãos sobre um tema que é decorrente da semana passada, que é o poder da oração persistente. Para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, pouco antes dos Salmos. 1 Reis, capítulo 18, nós leremos do verso 41 até o verso 44. Vou dar um minutinho para que você possa encontrar. Eu sei que quem tem aí no seu tablet, aí no seu aplicativo, é rápido para achar agora, né? Não é mais como antigamente, que a gente tinha que folhear a Bíblia e tal, mas alguns ainda preferem a Bíblia, algumas não têm aqueles índices remissivos, né? Então é um pouquinho mais difícil de ser encontrado. Diz a palavra de Deus. Em seguida, Elias disse ao rei Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na última vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte o seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. Como eu disse, na semana passada nós falamos e até enfatizamos o valor da oração fervorosa. Baseamos a nossa palavra em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, mas a igreja fazia ou orava fervorosamente a Deus por ele. Conforme nós entendemos, a oração fervorosa tem o seu valor. A oração fervorosa faz parte da vida da igreja. A oração fervorosa tem suas bases na Bíblia Sagrada. E, através da oração fervorosa, Pedro foi libertado da prisão. Entretanto, a Bíblia nos ensina também o valor da oração incessante, o valor da oração que não esmorece,
o valor da oração que é persistente. E você até pode dizer, mas elas não parecem tão iguais. Sim, elas parecem muito iguais, mas elas têm uma diferença. A oração fervorosa pode durar 2, 3, 4, 5 minutos. E ela é valiosa, ela é poderosa, ela é eficaz, é efetiva, não tem problema nenhum. Mas há um detalhe, nem sempre as nossas orações são respondidas imediatamente. E aí nós precisamos da oração persistente, daquela oração que não cessa, que não para, que passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas nós continuamos orando. Disse certa vez o escritor americano William Arthur, disse ele o seguinte: de princípio a fim, as lições e os exemplos do Senhor Jesus nos ensinam 2 pontos. A oração que não persevera, não insiste no pedido e não se renova mais e mais, tomando forças de cada petição anterior, não é a oração que prevalece. É tão importante que eu vou repetir. A oração que não persevera, não insiste no pedido e não se renova mais e mais, tomando forças de cada petição anterior, não é a oração que prevalece. Tendo dito isso, vamos então alargar um pouco mais a discussão sobre a oração persistente. Vamos voltar então ao versículo 41 da leitura que fizemos em 1 Reis, capítulo 18, que diz: em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. O que nós temos aqui é a liberação ou o proferimento da palavra profética. Depois de 3 anos e meio de Elias ter orado para que não chovesse, ou poderíamos dizer, depois de uma seca de 3 anos e meio, a palavra de Deus vem então para Elias. E ele disse para o rei Acabe: olha, eu já ouço o som de uma abundante chuva chegando. Só que, queridos irmãos, o cenário não era nada favorável para que uma palavra como essa fosse dita. Por quê? Porque a seca estava assolando a terra. Tudo tinha virado um deserto, 3 anos e meio que não chovia. Não havia comida nem para os humanos e nem para os animais. E até mesmo o canibalismo estava se instalando na terra. Entretanto, Elias, o qual tinha orado para não chover, se coloca diante da maior autoridade do país, diante do rei, e diz: olha, pode ir tranquilo, comer e beber, porque eu já ouço o som de uma grande chuva chegando. Há algo que precisa ser mencionado aqui. Elias caminhava com Deus. Elias andava em comunhão com Deus. A voz de Elias era a voz de Deus. Em outras palavras, quando Elias falava, era como se o próprio Deus estivesse falando. E queridos, nesse aspecto, quando nós falamos a palavra de Deus, devemos falá-la com a mesma convicção, com a mesma certeza que é a palavra de Deus. Como eu disse, quando Elias falava, era como que se o próprio Deus estivesse falando, porque essa era a função do profeta. O profeta falava em favor de Deus para os homens. Essa era a função dele. Então, amados, a bem da verdade, é isso que nós mais precisamos nos dias atuais. Pessoas que caminhem com Deus, pessoas que saibam orar,
pessoas cuja voz seja a voz de Deus, seja a voz profética. Como nós sabemos, o mundo aí fora, por exemplo, os investidores têm os seus sábios, os governantes têm os seus conselheiros, os atletas têm os seus treinadores e coaches, que são chamados. Da mesma maneira, nós, povo de Deus, pessoas que servem a Deus, nós precisamos de pessoas que nos direcionem segundo a vontade de Deus, que nos falem de acordo com a palavra divina, que liberem sobre nós a palavra profética. Precisamos de mais Elias, os quais possam nos dizer: pode ir comer e beber, porque eu já ouço o som de uma chuva abundante. Pode dormir tranquilo, porque o Senhor já ouviu a tua oração. Vai em paz, como disse o sacerdote Eli para Ana, vai em paz, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Precisamos de mais e mais pessoas que ouçam de Deus e tenham a competência de falar segundo a palavra de Deus, segundo a voz de Deus. Ou será que Deus não fala mais nos dias atuais? Não, Deus fala. Deus está sempre falando. Deus está sempre se comunicando. Deus está sempre procurando se aproximar de nós. Isso é tão verdade que, em um ato incrível, Ele mandou o seu Filho para se comunicar conosco. O livro de Hebreus vai dizer: tendo Deus antigamente falado através de sonhos, de visões, de profetas, falou-nos ultimamente através do Filho. Ou seja, Deus continua falando conosco. Falou através de sonhos, de visões, de profetas, falou através do Filho, e o Filho, Jesus, antes de partir, ele disse: olha, eu vou partir, mas vocês não ficarão sós. Eu vou mandar um outro igual a mim, que vai estar com vocês, que é o Espírito Santo, e que fala conosco todos os dias, se nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz. Ou seja, Deus continua falando e nós precisamos mais e mais abrir os nossos ouvidos, mais e mais alargar o nosso coração para ouvir a voz de Deus e sermos a boca de Deus para o mundo nos dias atuais. Quantos podem dizer amém? Então, amados, precisamos da liberação da palavra profética. É isso que eu me refiro em relação à palavra profética. Em segundo lugar, vamos ler o verso 42 e ver aonde a batalha realmente começa. Diz o verso 42: Acabe então foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Com certeza foi necessário coragem para dizer ao rei: olha, pode ir tranquilo, vá comer, vá beber e tal, porque a seca vai acabar. Esse deserto que você está vendo aí, daqui a pouco, dentro de 2 semanas, vai estar verde, porque eu já ouço o som de uma grande chuva. Precisava coragem para falar isso, mas precisava muito mais coragem ainda para fazer com que esta palavra se cumprisse, para fazer com que essa palavra viesse se concretizar. Como a gente fala por aí, né? Falar é uma coisa, mas fazer acontecer é bem diferente, é outra coisa, é outra história. Tem muita gente que diz ser a voz de Deus, tem muita gente que até profetiza, tem muita gente que até se empolga e fala, mas entre o falar e o realizar, existe um oceano. Então, foi necessário coragem, porque Elias estava falando para o rei, mas precisava muito mais coragem ainda
para fazer com que esta palavra viesse a se concretizar. Porém, amados, apesar de Elias ser humano como nós somos, ele não vacilou nesse quesito. Depois de ter pronunciado a palavra profética, imediatamente Elias recorreu à fonte que nunca seca. Elias se valeu de um recurso que nunca falha. Ele subiu para o monte para orar. Ainda mais, ele colocou o seu rosto no chão para poder orar melhor. É aqui que a batalha realmente começa. Se Deus não validar a palavra profética, ela não passa de ondas sonoras. Se Deus não assinar embaixo, as nossas palavras não passam de palavras humanas. Se Deus não der o carimbo da aprovação, as nossas palavras não passam de palavras vazias. Como dissemos, é aqui que realmente a batalha começa, é aqui que somos aprovados ou reprovados, é aqui que nós sabemos se oramos de maneira efetiva ou não. Com certeza, Elias poderia ter ido para casa descansar, ele poderia ter liberado a palavra profética e ido embora, ele poderia ter dado a notícia para o rei que ele ouviu o som de uma abundante chuva e desaparecido do mapa, mas não. Elias era um homem de Deus. Elias era uma pessoa responsável. A palavra de Elias, conforme nós falamos, e a palavra de Deus eram uma só. Portanto, Elias sobe ao monte para orar, ele vai buscar a face de Deus, ele põe o seu rosto em terra e busca a resposta de Deus. E queridos, esta deve ser a nossa posição. Não devemos deixar as coisas ao acaso. Não devemos cruzar os nossos braços. Não devemos deixar que a nossa fé fique inerte. Muitas pessoas até dizem assim, mas por que devemos orar se Deus já sabe tudo que vai acontecer? Ora, queridos, essa pergunta é totalmente errada, ela é totalmente equivocada. A Bíblia fala abundantemente da oração que é a oração que é uma súplica, que é uma busca, que é estar de acordo com a vontade de Deus. Então, não devemos deixar que a nossa fé fique inerte, como já dissemos, é nesse ponto que a batalha realmente inicia. E por isso que a oração precisa ser persistente, ela precisa ser fervorosa, mas precisa ser persistente também. Se nós olharmos lá nos anos 1600, nós vamos ver John Wesley e seus colegas que faziam parte do chamado Grupo Santo, que era um nome pejorativo que deram a eles, né? Eles oravam juntos e de tempo em tempo eles paravam para ver se estavam orando fervorosamente e depois continuavam orando. Eles não iam dormir todas as noites sem antes parar para ler a Bíblia e orar fervorosa e incessantemente. Na manhã seguinte, de madrugada, eles levantavam para orar novamente. Então, é nesse ponto que a batalha realmente começa. A questão está apenas começando. E, amados, não é tempo de parar. É tempo de continuar orando. É tempo de continuar buscando. É tempo de continuar insistindo em oração. Porque, conforme dissemos, é aqui que a batalha realmente começa. Em terceiro lugar, verso 43, onde nós vamos falar sobre combatendo os aparentes fracassos. Diz então o texto: depois Elias disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse.
Quem já não se frustrou com supostos fracassos, com hipotéticos reveses, com aparentes derrotas? Quem já não se frustrou com tudo isso? Eu digo aparente, amado, porque o cristão nunca anda derrotado. Ele nunca anda frustrado. Ele nunca está, digamos, em crise no sentido mundano da palavra, ou temporal da palavra. Não. O crente, ele é sempre mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando algo não funciona nesse momento, não é uma derrota, é uma experiência que vai cooperar para que a vitória seja alcançada na hora, no momento e da maneira correta. Então, quem já não passou por esses supostos, hipotéticos ou aparentes fracassos? Observando mais de perto, Elias tinha experimentado uma incrível vitória sobre os profetas de Baal. Através da sua oração, fogo tinha descido do céu e queimado o sacrifício. Também através da palavra profética, ele tinha falado ao rei agora, ou melhor, através dele a palavra profética tinha sido dada ao rei, mas agora as coisas não estavam funcionando dentro do mesmo padrão. As coisas não estavam acontecendo na mesma velocidade. A ordem das coisas tinha mudado. Em outras palavras, é agora que Elias precisa provar o seu valor. É agora que a palavra profética tem que se mostrar verdadeira. Ou ela é, ou ela não é. É de Deus ou não é de Deus. É inspirada ou não é inspirada. É agora que a nação ficará sabendo se Jeová realmente é Deus. À primeira vista, a resposta não era nada favorável. O assistente de Elias foi olhar para a banda do mar e ele não viu nada, absolutamente, nenhum vapor, nenhuma nuvem, absolutamente nada. Foi uma vez, foi 2 vezes, 3, 4, 5, 6 vezes e absolutamente nada. Pense você mesmo, quantas vezes nós paramos na 2ª ou 3ª vez? E olhe quantos exemplos tem na Bíblia a este respeito. Lembram daquele rei que Eliseu falou para ele, olha, saia na janela, pegue seu arco, suas flechas e fira o chão várias vezes. E o rei que fez? Ele foi lá, pegou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e parou. E o profeta se irritou muito com ele, disse, por que paraste? Se você tivesse continuado, você teria totalmente derrotado seus inimigos, mas agora você só imporá 2 ou 3 vitórias sobre eles. Porque logo ele desanimou. Lembram daquele homem leproso que veio lá da Síria para ser curado por Eliseu? E Eliseu disse, olha, vai e banha-te lá no Rio Jordão, 20 vezes, foi isso? 7 vezes, né? Vai e banha-te lá e você será restaurado da sua lepra. A princípio ele ficou desapontado, ele disse, olha, não são Abana e Farpar, rios de Damasco mais puros, mais cristalinos que o Jordão? Por que eu não poderia ter me banhado lá e ficado curado? Isso não faz sentido. Mas um dos seus servos, um dos seus assistentes disse, meu pai, vá e faça conforme a palavra do profeta. E ele foi lá 7 vezes, se banhou e a sua pele ficou como a pele de um bebê. Se ele tivesse feito 5 vezes e parado, não teria recebido a vitória. 6 vezes não teria, mas na 7ª vez, ele saiu purificado da sua lepra. Então o servo de Elias, seu assistente, foi lá, olhou para a banda do mar 1, 2 vezes, 3, 6 vezes, nada. Mas Elias disse, olha, continua. Elias orava e dizia, continua, vai lá e olha. E na 7ª vez ele voltou dizendo, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da bandeira do Brasil. Os irmãos fazem sinal que é do tamanho da mão de um homem, né?
E queridos, o sinal era pequeno, mas foi o suficiente para Elias. Elias diz: vai, fale para Acabe, apronte o seu carro e volte para Samaria, porque senão a chuva vai te impedir. Um certo homem de Deus dos anos 1800, chamado E.M. Bounds, um pastor dedicado a orar e também a escrever sobre a oração, disse o seguinte: nossa oração precisa ser pressionada e perseguida com uma energia que nunca se cansa, uma persistência que não será negada e uma coragem que nunca falha. Vou repetir. Nossa oração precisa ser pressionada e perseguida com uma energia que nunca se cansa, uma persistência que nunca será negada e uma coragem que nunca falha. E Elias sabia disso. Portanto, ele não deixou de orar. Ele não desanimou diante das aparentes derrotas. Ele não parou enquanto não teve a convicção de que a chuva estava chegando. A bem da verdade, aparentes fracassos nunca devem nos desanimar. Citando ainda mais uma vez este homem de Deus, E.M. Bounds, temos a seguinte citação: a oração quebra todas as grades, dissolve todas as correntes, abre todas as prisões e alarga todas as dificuldades pelas quais os santos de Deus têm sido presos ou mantidos. Quantos creem, digam amém? A oração quebra todas as grades. Falamos semana passada de Pedro na prisão. Então a oração quebra todas as grades, dissolve todas as correntes, abre todas as prisões ou todas as portas e alarga todas as dificuldades pelas quais os santos de Deus têm sido presos ou mantidos. Com isso eu vou convidar os irmãos para estarmos em pé, para nós orarmos. Para concluir, queridos, gostaria de perguntar: como nós estamos nessa questão, na questão da oração persistente? Ainda estamos crendo no poder da palavra profética? Ainda estamos buscando a Deus para alcançar alguma vitória ou já deixamos as nossas mãos caírem, esmorecerem? Por favor, preste bastante atenção agora no seguinte relato sobre George Miller, o qual já falei muitas vezes aqui, que também é dos anos 1800. Diz o relato o seguinte: George Miller praticava continuamente a oração intercessora. Orava pelos amigos, pelos não convertidos, por aqueles que estavam distantes do Senhor. Certa feita, orou pela conversão dos 3 filhos de um amigo da sua juventude. Depois de 10 anos, o primeiro se converteu. Continuou orando pelos outros 2. Quase 10 anos depois, o segundo filho do amigo aceitou a Jesus como seu Salvador. E o terceiro? George Miller continuou orando. Ele viveu uma vida muito longa, faleceu e não viu o cumprimento da sua oração a respeito do terceiro filho do seu amigo. Mas este se converteu pouco tempo depois da morte de George Miller. Incrível, né? Se eu fosse mais pentecostal, eu daria um pulo aqui. Isso. Querido,
Há quanto tempo você está orando por uma causa, por um negócio, por uma pessoa ou por si mesmo? Gostaria de dizer que vale a pena continuar na luta. Vale a pena insistir em oração. Vale a pena buscar ao Senhor com o rosto no chão por esta causa. Mais uma vez o exemplo de Elias. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Amém? Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, levantar suas mãos, do jeito que você achar melhor neste momento. Vamos orar. Senhor, temos falado sobre a oração fervorosa, aquela oração intensa, onde sentimos a unção do Espírito Santo para orar, onde sentimos a Tua mão sobre nós, como sentiu o profeta Ezequiel. E hoje temos falado, Senhor, sobre a oração persistente. É muito fácil nos dias atuais nós enfraquecermos, esmorecermos e pararmos de orar, Senhor. Nós somos uma geração que quer coisas para o momento, Senhor, que é imediatista, infelizmente. Nós precisamos confessar a nossa falta a Ti, Senhor. Somos uma geração imediatista. E hoje nós queremos pedir a graça, Senhor, a unção do Espírito Santo para nós sermos persistentes em nossas orações, para buscarmos mais a Tua face, para, Senhor, nos dedicarmos a orar com mais continuidade, com mais insistência, Senhor. Quem sabe até com o rosto no chão, Senhor, por aquelas respostas que ainda não chegaram. O Senhor já tem liberado a Sua palavra. O Senhor já tem colocado na Bíblia Sagrada, Senhor, aquilo que nós precisamos saber sobre a oração. A voz profética já está em nosso meio, ó Deus, mas ajuda-nos a orar com fervor e também com insistência, Senhor, para vermos a porta sendo aberta, a corrente sendo quebrada, Senhor, meu Deus, as grades sendo dissolvidas, Pai, e o milagre acontecendo. Ó Deus, Elias tinha ouvido o som de uma chuva abundante, mas mesmo depois disso ele subiu para o cume do monte para orar, para buscar a Tua presença, para ver o milagre acontecer. Ajuda-nos a entendermos esses mistérios, Senhor, e a orarmos fervorosa e incessantemente pela Tua bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Pense nessa palavra, assista a transmissão da semana passada, combine as duas coisas e ore, porque Deus tem liberado a palavra profética aqui neste lugar. E com certeza Ele quer realizar milagres em nossas vidas. Mas nós precisamos crer, precisamos orar como Elias orou, como a igreja primitiva orava também, na história que nós vimos sobre Pedro quando estava na prisão, amém? Nossa agenda da semana é breve. Temos amanhã às 6h30 a oração das mulheres. É um momento muito peculiar, então as irmãs estão convidadas. Convide suas amigas também. Na sexta-feira amanhã também às 20 horas, reunião dos homens. Então os homens convidem seus amigos para participarem. É uma grande alegria estarmos juntos. Domingo, às 10 horas, temos o café da comunhão aqui na igreja. 10h30, temos o nosso culto. Venha, mas traga um amigo também. Temos o livro de Josué sendo estudado, onde Deus também está poderosamente falando conosco através das vitórias ministradas àquele povo. Na segunda-feira, voltamos com a reunião dos homens às 20, e também na quarta-feira, a mesma coisa. No dia 28, temos aqui o café dos homens. Já temos um cardápio muito bom elaborado, não é, Gui? Já então, o pessoal do louvor com certeza já está se preparando, a organização está caminhando,
vai ser uma bênção. Então venha, traga um amigo também para participar do Café dos Homens. Marque na sua agenda. Será transmitido também, se Deus permitir. No dia 5 de dezembro temos uma reunião de jovens, um encontro de jovens aqui, onde esse lugar vai estar repleto de pessoas louvando a Deus com muito som, muito contrabaixo, né, Josué? Muita bateria, muito louvor. A palavra de Deus vai estar sendo aqui ministrada pelo pastor Cacuto, então não perca, convida alguém para participar. Dia 12 também temos aqui o Chá das Mulheres às 4 da tarde. Então vão marcando na agenda e convidando. E no domingo, dia 13, temos um batismo também, onde 5 pessoas estarão dando este grande passo de fé. Então marque na sua agenda para você não perder e convide alguém para vir com você. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em nome de Jesus.